Muito bem, estamos de volta e agora com a palavra de Deus definitivamente para abençoar você. Quero tomar para nossa meditação a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, apenas 2 versículos, que é o versículo 13 e versículo 14. Dizem assim: Vigiai, estai, pois, firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, fazei todas as vossas obras com amor. Paulo foi um homem extraordinário, um homem que, no seu tempo, conquistou espaço por intermédio da pregação do Evangelho. Por onde Paulo passava, ele fazia diferença, porque ele trazia sobre si o peso de uma unção, de uma capacitação da parte de Deus sobre a sua vida. E por onde ele passava, ele era reconhecido, ele era respeitado, ele era, portanto, recebido, porque ele pregava com tanta ênfase, com tanto poder, com tanta graça, que as pessoas só tinham uma opção. A opção que essas pessoas tinham era parar para ouvir o que Paulo tinha a dizer. Quero já de início aqui, para abençoar a sua vida com essa ministração, dizer que é muito interessante, é muito importante que nós entendamos que quando Deus nos capacita, quando Deus nos reveste de poder, de autoridade, não importa em que âmbito seja a nossa atuação, Deus vai nos dar munição suficiente para a gente sobressair. Muita gente não sobressai hoje, não cresce, não desenvolve, exatamente por isso. Porque falham no quesito de buscarem de Deus uma inspiração, uma capacitação. Acreditam muitas vezes no potencial humano, no estudo, na retórica, no poder das palavras que possui, das palavras belas que sabe falar, e depois frustra no meio do caminho, decepciona porque, na verdade, o que Deus nos chama para fazer, a capacitação só pode vir dele. E Deus independe de capacitação humana. Deus independe de retórica humana. Porque eu vejo na Bíblia um homem, por exemplo, Moisés. Moisés é pesado de língua, pesado de boca. Muita gente entende ali que Moisés era gago. Não, Moisés não era gago. Moisés simplesmente não tinha aquele filtro nas suas palavras para falar suavemente em momentos de tensão. E todo bom líder é de se esperar que nos momentos de pressão, nos momentos de tensões, ele sobressaia no autocontrole. E as pessoas esperam isso de todo grande líder. Mas Moisés, não tendo esse domínio, não tendo esse autocontrole, aquele filtro para embelezar as palavras em momentos de tensão, aí ele diz: Senhor, eu sou pesado de boca. Aí Deus diz: fique tranquilo, eu vou levantar Arão, seu irmão, para poder falar no seu lugar. Olha que lindo. Isso prova que Deus, quando Ele nos chama, muitas vezes Ele junta ao nosso chamado, a nossa missão de vida, outras pessoas para nos completar. Muitas vezes a pessoa que te completa na sua missão é a sua esposa, é o seu esposo, é o seu filho, é alguém próximo de você, um amigo, uma amiga, alguém que te dá conselhos, alguém que te entende, que te compreende, que te dá uma palavra de ânimo muitas vezes, alguém que sara as suas feridas. Preste bem atenção nesses detalhes, porque ninguém é alguém sozinho, guarde isso. Ninguém é alguém sozinho. Nós só somos alguém a partir do momento que nós compreendemos que nós, de nós mesmos e sozinhos,
nós não somos capazes de muita coisa. E que para muita coisa, para muita circunstância da nossa vida, nós vamos depender de outros. E Deus levanta essas outras pessoas para nos completar, para nos acrescentar. Isso é muito lindo. Paulo, ele é um homem extremamente capacitado, extremamente apurado. Deus o levanta e o capacita, e a capacitação da parte de Deus o faz destacar de uma forma grandiosa demais, ao ponto que muitas foram as vezes que ele, pregando, anunciando, ensinando, as pessoas chegavam a demonstrar duas versões pelo que ele falava. Ou amava e apaixonava pelo que Paulo dizia e ensinava, ou revoltava de vez. Muitas vezes, aquilo que você fala, aquilo que você ensina, aquilo que você ministra sobre a vida das pessoas, não tem surtido muito efeito exatamente por isso. Porque você fala de uma forma muito rasa. Você não coloca emoções, você não coloca peso de sinceridade, de verdade nas suas palavras. E aí você fica esperando que as pessoas te convidem, que as pessoas te chamem para poder te ouvir, que as pessoas parem para te dar atenção. E aí eu te pergunto, onde é que você se capacitou? Onde é que você treinou o seu espírito para falar com veracidade? Isso é algo muito lindo, porque uma vez eu fui conversar com uma moça, e a moça pertencia à seita dos Mormons. Aquela moça tinha uma ênfase tão grande no que ela dizia e ensinava, que um monte de heresia, e heresia, para quem não sabe, são ensinamentos errados acerca das Escrituras. A pessoa pega a palavra de Deus, adultera ela, modifica o teor da palavra para ensinar aquilo que a pessoa quer dizer, não o que a palavra está dizendo. E essa moça veio falar comigo. A gente conversando, eu percebi uma ênfase, uma clareza de sentimento, de emoções no que ela dizia. E ela dizia para mim: pede a Deus para te mostrar se eu estou certo ou se eu não estou certo. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar que você está errado, que você está no caminho errado. Eu comecei a observar aquilo, eu fiquei pensando, gente, se Deus me der isso que essa moça tem, eu vou longe. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa que tem um conteúdo avesso à palavra de Deus tem muito mais ênfase para falar de suas ideias, tem muito mais ênfase para falar daquilo que pensa, daquilo que sente, daquilo que aprendeu, mesmo estando errados. E a gente, às vezes, com conteúdo, com conhecimento poderoso daquilo que é verdade, daquilo que liberta, daquilo que transforma, a gente chega diante do povo e diz: gente, eu quero aqui ensinar para vocês uma coisa muito fantástica, muito boa. E a gente não põe nenhum sentimento, nenhuma emoção, nenhuma ênfase de verdade, de sinceridade na palavra, que a verdade que a gente fala muitas vezes parece uma mentira. Paulo não. Paulo, onde ele chegava, ou as pessoas o aceitavam e abraçavam e amavam aquilo que ele pregava, amavam a pessoa dele, ou as pessoas o odiavam de vez. Nós precisamos ser assim, sermos autênticos, ministros do Evangelho, que onde a gente chegue com a palavra de Deus, a gente mostre que a palavra, ela tem poder. A palavra de Deus tem poder, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela acreditar, que nela creia. Paulo vai dizer para os crentes de Corinto 5 recomendações. Recomendações essas que um bom capitão, um bom treinador diz para um exército quando está preparando este exército para a batalha, quando está preparando cada soldado para ir à guerra, para ir à batalha. Quais foram as recomendações? Primeiro, Paulo diz assim: vigiai. Vigiai. Vigiai contra o quê?
nossa vida como uma batalha constante, como uma guerra constante. A gente corre sempre o risco, assim como em toda batalha. Um soldado corre um risco muito grave, que é o risco de ser surpreendido e ser derrotado. Assim na nossa vida também nós enfrentamos situações, circunstâncias, embates da vida, que a gente é colocado em desafios, que muitas vezes trazem empacotados dentro deles artimanhas, dardos, ardis, sutis, muitas vezes a gente não percebe, mas eles estão lá inseridos como estratégia do nosso inimigo, do nosso adversário, para tentar nos derrubar, nos nocautear e nos deixar no chão. Só que Paulo vem e diz: vigiai, esteja atento aos detalhes. Sabe, a nossa vida ela é cheia de batalhas, de pelejas. Muitas dessas pelejas e batalhas precisam ser minuciosamente avaliadas. Para que você entenda, conheça o seu inimigo, conheça a sua adversidade, conheça o seu ponto fraco, conheça os seus limites. Ninguém é autossuficiente ao ponto de dizer assim: não, pode ficar tranquilo. No momento certo eu venço, no momento certo eu bato, no momento certo eu derrubo, no momento certo eu conquisto a minha vitória sozinho. Não, ninguém é autossuficiente. Todos nós temos pontos fracos. E o maior perigo nosso, como seres humanos, é quando nós brincamos com os nossos pontos fracos. Conheça você, conheça os seus pontos fracos, para que você não seja surpreendido. Paulo quer que nós sejamos vigilantes, para não sermos pegos de surpresa. Lembra de Sansão? Sansão foi brincar com coisa muito séria, até que um dia ele se levanta e ele não sabia que o Espírito de Deus havia se afastado dele. Não espere os seus passos irem longe demais para você reconhecer que você tem um limite, que você é dependente de Deus, que Deus é Deus através de você, mas que você, sem Deus, você não é ninguém. Entende? Não espere os seus passos irem longe demais para isso. Vigie, seja atento, seja cauteloso, seja zeloso. Não brinque com coisa séria, pelo amor de Deus. Paulo não quer que a igreja seja submetida ou que nenhum membro da igreja seja submetido à escravidão do passado. A igreja é um povo que Deus chamou para fora de um contexto de escravidão, de um contexto de subserviência, onde muitas coisas nos venciam. Deus nos tirou, nos fez vencedores. E aí vem a palavra de Deus por intermédio de Paulo e quer, como Paulo disse certa vez aos Gálatas, no capítulo de número 5, e o versículo 1, ele diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes. Olha aqui, preste atenção nessa palavra. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Firmeza. Daqui a pouco eu quero falar com você sobre firmeza. E aí, vem Paulo e nos aconselha: você foi liberto, você foi livre, libertado por Cristo. Não dê a bobeira de você ser pego de surpresa e ser feito escravo novamente. Deus não tem uma vida de escravidão para você. Tem tanta gente que foi liberto de vícios, liberto de circunstâncias, de situações, mas que hoje ficam brincando, levando uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e mais cedo ou mais tarde se surpreendem, ou são surpreendidos, melhor dizendo, nessas condições, nessas circunstâncias, e são levados a um fracasso que não conseguem mais superar. Grandes vitoriosos no passado são tristes, derrotados hoje. Por quê? Porque brincaram, porque não vigiaram, porque foram levados. E Paulo, ele está dizendo: vigiai. Vigiai para quê? Para quê? Para não ser pego de surpresa com algo que pode te levar à destruição. As coisas que nos levam à destruição não nos levam à destruição assim, ó, no estalar de dedos.
mas vão acontecendo passo a passo, paulatinamente, momento após momento, e vão sendo acrescentadas, vão crescendo, vão sendo alimentadas, vão sendo justificadas, vão sendo muitas vezes aceitas, relevadas, e vão subindo o nível, quando pensa que não nos sufocam, nos abafam, nos jogam no chão e nos deixam vencidos. Não dê a bobeira de voltar a ser servo, no sentido da palavra de ser escravo novamente. Você não foi chamado para ser escravo, você não foi liberto por Jesus para voltar a ser escravo de novo do vício, para voltar a ser escravo de novo da sua velha natureza, para voltar a ser escravo de novo de tanta coisa que te prendia no passado. Jesus te libertou para você ser livre pelo resto da sua vida, tá bom? Paulo nos exorta a sermos vigilantes como soldados. E como é que funciona a vigilância de um soldado? Pare para prestar atenção comigo. Um exército só é um exército por causa da união e da sincronia que esse exército tem em obedecer uma ordenança e todos trabalharem no bem comum de levar essa ordenança, essa missão que recebeu a sério e de uma forma coletiva. Entende? O que eu quero dizer para você? Você não pode vigiar só para você. Você não pode pensar assim: bom, eu me dando bem nessa batalha, meu irmão que se vire, meu irmão que se lixe, aquela ali que se lasque. Não. Não seja individualista, pense no próximo, pense no outro. O que você não quer para você, não queira também para o outro. O que você não deseja para você, não deseje para o outro. Mas muitas vezes, sabe, a gente é levado a um entendimento, a uma sabedoria animal, onde eu penso assim: o outro é um oponente para mim, se ele está vivendo comigo no mesmo contexto de batalha. Não, você tem que entender que a vitória do outro é a sua vitória também. Que a sua vitória é a vitória do outro também. Sabe qual é a definição que eu vejo aqui? Se é vigilância de um exército, não é eu vigiando simplesmente para mim, é eu vigiando e alguém vigiando a minha retaguarda, as minhas costas, porque eu enxergo aqui, mas aqui não. E os outros soldados que estão comigo na mesma batalha, os meus irmãos de fé, os meus próximos, que estão próximos de mim, vivendo o mesmo contexto, eles estão vendo um ponto de vista. Eu preciso dar cobertura para eles. Sabe o que é dar cobertura para o outro? É você ser amigo. É você não deixar alguém falar mal de um amigo seu, de um conhecido seu, de uma pessoa que vive com você no contexto da fé, sem você revidar. Não aceite mais, a partir de hoje, ninguém falar mal de alguém com você. Quer falar mal? Fale mal com outro, não fale mal comigo. Ah, mas fulano é assim, fulano é assado, não importa, eu não tenho nada a ver com o que fulano é. Eu estou como soldado para proteger a retaguarda dele, eu não vou deixar ele ser atingido, ser alvejado. E também não faça aquela coisa que você acha ser sábio, você pensa ser sábio, de levar, sabe, a palavra que alguém falou mal do outro, você levar para o outro, isso fere. Se alguém falou mal do outro com você, fique em silêncio. Não leve essa palavra para o outro dizendo: olha, fulano falou mal de você, você pensa que está sendo amigo? Você está sendo inimigo, você está maltratando, você está ferindo, você está machucando. Você precisa entender essa verdade. Não sirva de instrumento para levar fofoca, não sirva de instrumento para levar palavra mal falada, palavras que ferem, palavras que machucam. Seja um instrumento de bênção. Silencie com aquilo que foi falado mal de outra pessoa, com argumentações que poderiam jogar aquela pessoa para baixo. Se você chegar na pessoa para falar, fale o bem que as pessoas disseram dela, porque isso levanta, isso dá prazer, isso motiva ela a acertar mais ainda na vida. Entende? Você tem que ser sábio. Aí Paulo vai e diz assim: estai, pois, firmes
na fé. O que é que Paulo está dizendo com firmeza? Paulo está dizendo que eu preciso ser firme, eu preciso ser resistente. Eu preciso ser resistente. Tenho que ter resistência, porque se a nossa vida é uma constante batalha, vai exigir de mim resistência para eu vencer, para eu permanecer de pé. Você sabia que nas grandes lutas nem sempre vence o lutador que bate mais? Você sabia que nessas grandes lutas nem sempre vence o lutador que sabe mais golpes? Nem sempre vence o lutador que é mais covarde? Não. Quem vence é o mais resistente. Apanha de um lado para outro, na face, em toda a parte do corpo, mas permanece firme. Quando ele é jogado no chão, ele se levanta de novo, porque ele é resistente. Você caiu? Você fracassou em alguma área? Seja resistente. Levante do chão. Este é o momento que Deus pode estar falando com alguém que está aí do outro lado e se encontra numa posição de caído na fé. Já não encontra fé, já não encontra força, já não encontra motivação para continuar na batalha da vida. É com você que eu estou falando. Levanta, rapaz. Levanta, moça. Levanta, homem. Levanta, mulher. Você não é menor do que eu. Você não é menor do que os outros que estão neste momento de pé, como soldados resistentes na batalha. Você não é menor. O mesmo espírito de fortaleza que Deus me deu é o mesmo espírito de fortaleza que Deus está colocando dentro de você, para você levantar novamente, já que você está caído, para você levantar novamente e provar para o seu inimigo que você pode ter caído, mas você não foi vencido. Você não foi vencido. Pensam as pessoas que você foi vencido, mas você não foi. Você é um soldado, você é um guerreiro. Você pode até não ter estereótipo de guerreiro. Quem olha para você avalia a sua história e não consegue imaginar que você seja um guerreiro, que você seja um soldado. As pessoas podem não dar nada por você, mas você precisa acreditar no potencial que Deus te deu. Acredite. Acredite e mais do que isso, resista. Apanhou, sofreu, levante de novo. Firme os seus pés, como alguém que pisa sobre a rocha. Deus vai te fazendo vencedor, momento após momento. Eu estou aqui para dizer para você, seja firme, seja resistente. Jesus um dia chegou para Pedro, que tinha o nome de Simão, e disse: Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, a partir de hoje você vai chamar Cefas, Pedro, rocha. Simão significa palha. Jesus olha e pensa assim: bom, eu tenho um projeto de vitória para ele. Esse nome que significa palha, isso é muito fraco, porque qualquer vento leva palha, não é verdade? Antigamente pegavam o trigo e jogavam contra o vento para que o vento soprasse as palhas, a moinha. Salmo de número 1 está escrito lá: os ímpios são como a moinha que o vento espalha, quer dizer, não tem firmeza, não tem resistência. Mas o justo, aquele que vive a palavra de Deus, aquele que tem prazer em meditar na palavra dia e noite, esses não. Esses são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, dão fruto na estação própria, as suas folhas nunca caem, estão sempre vivos. Não importa a sequidão que está à sua volta, você vai estar sempre verde, sempre vivo, sempre com sinal de que Deus está cuidando de você. Tá bom? Para você que caiu, para você que foi ferido, para você que está machucado, levanta. Deus tem uma cura para a sua vida. Deus tem uma restauração para você. Deus tem uma resposta de vitória e de bênção para você. Deus tem uma restauração, uma recuperação para tudo aquilo que você perdeu. Não perca a oportunidade de se restabelecer. Que a graça e que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E eu não vou estender muito para que o vídeo não fique muito grande, até para eu também ter a oportunidade de trazer a segunda parte com as outras 3 recomendações que Paulo deixa aqui. E se você está preparado,
segure e firme que em breve eu vou postar aí as outras 3 recomendações como continuação deste vídeo, tá bom? Graça e paz seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua atenção.